pessoal, vamos iniciar mais uma aula, sistemas de controle. Estamos trabalhando aí no tema de controle P&D. Vamos encerrar hoje falando sobre esquemas modificados de P&D, e depois falaremos um pouco sobre alguns métodos heurísticos de sintonia. Como é que a indústria faz na prática para sintonizar o P&D, tá? Então vamos colocar aqui na transparência para a gente dar início. Esquemas de controle P&D modificados, né? O P&D com filtro, PI-D e I-PD. Então, vamos imaginar um sistema de controle como esse, né? Que é o diagrama padrão do P&D, né? Onde você tem aqui o sinal de erro, e este sinal de erro, né? Ele passa por uma parte que vai ser a parte proporcional, né? Isso aqui, mais na frente a gente vai ver que vai estar multiplicado por KP, né? Ele passa por uma parte integral, 1 sobre TIS, e ele passa por uma parte derivativa, TD vezes S. E isso aqui, a soma disso aqui, é o nosso sinal de controle que vai para a planta, né? Então, esse sinal ele pode estar sujeito a um distúrbio, assim como a saída também pode estar sujeita a um distúrbio. Tá? Nesse diagrama padrão, se a gente tem aqui na referência, um sinal, vamos imaginar que a gente tem aqui, um sinal do tipo degrau, né? Então o sinal ele vem assim, e de repente ele faz isso, né? Isso aqui é a nossa R de T, aqui é o nosso T. Se eu tenho um degrau na referência, né? Então, devido ao termo derivativo, a ação da variável manipulada vai envolver um impulso. Ou seja, esse termo aqui, né? Quando ele derivar esta variação brusca, né? O que é a derivada de uma variação brusca? Né? É algo que vai tender a um valor muito alto, né? Então o que é que vai acontecer? Este sinal de controle aqui, né, que vai passar pelo efeito desta derivada, ele vai ser uma variação muito brusca, muito alta, né? O que não é desejável, né, nos casos práticos, né? Então, quando a gente tem referências do tipo degrau, para a gente evitar esse problema, né? Esse problema de variação brusca no degrau, a gente chama de set point kick, né? Set point kick, né? Ou seja, um chute no set point, né? A gente, ao invés de usar o termo P&D padrão, né? O termo P&D padrão é esse aqui, PD vezes S. A gente usa um termo derivativo com um filtro. Na verdade, a gente sabe que na prática isso aqui não existe implementação, né? Isso aqui não é realizável na prática, né? Então, na prática, né? Não há implementação disso aqui. Não há implementação disso aqui. Então, uma das formas de você implementar o termo derivativo é você usar isso aqui. Eu tenho uma ação derivativa aqui em cima, no numerador, tá? Porém eu tenho um efeito de um filtro aqui no denominador. Esse filtro é 1 mais gama TDS, onde esse gama tem que ser um valor aproximadamente igual a 0,1. Quando eu uso isso aqui, o que é que eu estou fazendo? Quando o sinal de referência for um degrau, a variável manipulada não vai envolver um impulso, e sim uma função pulso de valor abrupto, certo? Ou seja, eu vou minimizar, né, o que eu tenho aqui, o que eu chamei aqui de set point kick. Esse set point kick vai ser minimizado, vai ser uma função pulso, né, de valor abrupto. Isso é uma das formas que a gente tem de minimizar esse problema da variação degrau.
Outra forma de eu minimizar é o quê? É ao invés de derivar o erro, porque a gente sabe que a referência, né, R de S, ela nada mais é do que Y de S, né, menos... desculpa aqui, o meu erro de S, o meu erro de S, ele nada mais vai ser do que Y menos R, ou ao contrário, R menos Y, né? Então, se eu tenho variações aqui em R, eu vou ter variações bruscas no erro. Aqui é o erro, escrevi errado, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, o que é que eu vou fazer? Para não derivar este erro, ao invés de derivar o erro, eu derivo a minha saída Y. Eu aplico a derivada aqui, ao invés de aplicar no erro. Então, aqui, observe que o meu Y de S, ele é realimentado. Ó. Eu tenho um sinal B, que é o meu Y de S sujeito a essa perturbação, né? E este sinal, sim, é que passa pela derivada, né? Isto evita o problema do set point kick, tá? Então, a este tipo de modificação, a gente chama de PI-PD, tá? Por último, né, eu tenho um outro esquema modificado que eu chamo de I-PD, né? I-PD. Então, o I-PD, além de evitar o problema do set point kick, ele não vai amplificar, né? Ó, aqui percebam que aqui eu não tenho problema do set point kick, mas aqui ele vai ser amplificado pelo meu grão proporcional, tá certo? Aqui não, aqui eu tenho tanto a minha realimentação, aqui é o B, ó, passando pelo termo integral, certo? Como a minha realimentação passando pelo meu termo derivativo, desculpe, isso aqui é um termo derivativo, certo? Como tem a minha realimentação também passando por esse bloquinho aqui unitário, que vai ser subtraído aqui, ó, e tudo isso multiplicado por K. Do jeito que está aqui, não. Toda referência aqui, ó, toda variação aqui, ela vai ser diretamente amplificada por K, tá certo? Ok? Vamos falar agora sobre algumas ações, né, que os PIDs eles incorporam para evitar determinados tipos de problema. Então, a primeira ação é o que a gente chama de sobrecarga da ação integral ou problema do WINDAP. Então, o que é o WINDAP? Então, o sinal de controle calculado pelos controladores, ele é aplicado em atenuadores físicos, né? Ou seja, uma válvula, um inversor de frequência, um motor, uma resistência. Então, o PID ele não sabe quem é aquele dispositivo, ele vai gerar um sinal lá, né, independente daquilo. Se ele produz um sinal acima do valor máximo permitido pelo atuador, o que é que vai acontecer? O atuador ele vai saturar, né? Então, vamos imaginar que um sinal de controle, ó, ele foi lá, foi aumentando, foi aumentando até chegar a um valor máximo. Quando ele chega no valor máximo, o que ele vai acontecer? Ele vai saturar, tá? Beleza, até aí não tem problema. O grande problema que a gente tem nisso aí, o que acontece? O PD ele não entende que o sistema está saturado. Ele não entende, ele está mandando sinal de controle, vamos dizer, ele mandou a válvula abrir 200%, 300%, 400%, ele não sabe que a válvula está topada em 100%, entendeu? O limite máximo de abertura da válvula é 100%, mas ele está calculando, por exemplo, que a válvula deveria abrir 500%, ele está ultrapassando um limite físico, né? Então o PID não entende que o atuador está saturado, tá? E quando há erro atuante, o que é que vai acontecer com esse erro? Ele vai continuar sendo o quê? Integrado, né? Então, a ação integral não vai entender que está saturado e vai continuar integrando e aumentando. Esse efeito integrativo ele vai aumentando
produzindo sinais de controle o quê? Muito altos, tá? Muito altos. Então vamos supor que ele está lá saturado e aí de uma hora para outra eu queira diminuir o set point de forma que a válvula feche. O PID vai entender o quê? Caramba, a válvula está muito aberta, né? Porque eu acumulei aqui uma quantidade grande de erro. Então provavelmente ele vai ter problema em voltar, né, ao ponto de operação que o operador está querendo, ou seja, diminuir um pouco o fechamento da válvula. Então, uma pequena modificação na estrutura do PID evita isso, né? Então, você vai modificar a estrutura do PID para evitar o problema do INDAP. Qual é a ideia? A ideia consiste em evitar que o modo integral mantenha o atuador saturado, mesmo quando o erro diminui, tá? Então, seria mais ou menos o seguinte: esse aqui é o nosso PIDzão clássico, ó. Este aqui é um PID com anti-WINDAP, né? Algumas literaturas vocês vão encontrar o termo anti-reset WINDAP, certo? WINDAP. WINDAP, certo? Então, o que é que esse esquema fez? Basicamente, o que é que ele está fazendo? Então, ele está aqui o sinal de controle que o PID manda, certo? E ele lê aqui, ó, o sinal de controle realmente que o atuador está levando em conta. Vamos dizer aqui que o operador, o controlador está mandando aqui 200% de abertura de válvula. Mas aqui ele sabe que ele está aberto em no máximo 100, é o limite dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa diferença, certo? Esta diferença vai passar por um bloquinho, ó, certo? Que a gente chama de WINDAP, certo? E a saída deste bloquinho vai ser o quê? Vai ser somada aqui na parte relativa ao integrador, para dizer o quê? Olha, diminua um pouquinho essa ação integral. Por quê? Porque a gente está saturado, o atuador está saturado, certo? Então segura um pouquinho aí a tua onda, tá? Que aí eu não vou ter esse problema de acumular bastante o termo integral, certo? Então essa modificação aqui chamada de anti-WINDAP ou anti-reset WINDAP, né? Eu fiz aqui esse exemplozinho de um controlador com Simulink, certo? Tá? Então tem uma planta qualquer, né, com um PID, no caso aqui é só um PI, né? Eu tenho um termo proporcional, ó, somado com um termo integrativo, tá? E aqui, ó, eu tenho um saturador, coloquei um bloquinho no Simulink saturador. Aí eu coloquei um gráfico antes, ó, e um gráficozinho depois, certo? E aqui, aqui não tem o WINDAP, né? Sem anti-WINDAP, né? E aqui eu coloquei com o WINDAP, ó. Antes e depois da saturação, ó, eu estou subtraindo isso aqui, jogando num bloquinho e mandando somar aqui, para dizer, ó, segura tua onda um pouquinho, viu? Diminua um pouquinho esse efeito integral, tá? Mas é a mesma planta, observem que elas estão com a mesma sintonia, ó, mesmo valor de 1 sobre TI, mesmo valor de 1 sobre TI. E vamos ver a diferença aqui, ó, nos resultados. Então, nesse exemplo aqui, ó, em azul, eu tenho uma planta sem o anti-reset WINDAP, né? Então, sem o anti-reset WINDAP, né, o efeito integrativo que está extremamente acumulado gera sinais de controle muito elevados, desnecessariamente, ó. Então, olha que ele sobe aqui, depois desce aqui, ó. Com o anti-WINDAP, que é esse sinalzinho preto, ó, esse sinalzinho preto que a gente está marcando, que a gente está apontando aqui, ó, observe que ele tem um comportamento bem mais suave, bem mais comportado, porque ele entende que o quê? Que o atuador saturou, né? A gente vê isso aqui no sinal de controle, né? Então aqui o azul é o sinal de controle calculado pelo PID e em vermelho é o sinal de controle do atuador saturado, certo?
No caso aqui, sem o anti-windap, ó. Saturado sem o anti-windap. Aqui, o controlador, o sinal de controle, o PID mandando o sinal de controle, certo? Porém, a válvula não está nem aí, está saturada, né? Aqui, ó, é o mesmo exemplo, só que com o anti-windap, né? Sinal de controle calculado pelo PID, está aqui em azulzinho, e aqui o sinal de controle realmente que vai para a planta, ó, só que com o windap, ó. Eu não tenho aquela diferençazinha que a gente mostrou aqui no final, né? Então, todo PID na prática, ele tem o anti-windap ou anti-reset windap, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre métodos heurísticos de sintonia para PID. Vamos falar basicamente de dois métodos, tá? Existem vários. O primeiro é o método Ziegler-Nichols, um método muito famoso na indústria, e depois o método de Cohen e Kuhn, tá? Então, os métodos heurísticos são métodos quando você não tem um modelo matemático pronto. Você vai precisar levantar este modelo, certo? Basicamente, a maioria dos métodos heurísticos, eles levam em conta o seguinte. Prestem bem atenção, isso vai ser muito importante para vocês entenderem. Eu sempre vou representar a planta como um sistema de primeira ordem, ó, onde G de S é igual a K, que multiplica um certo fator de atraso, ó, S menos S teta ou menos S tal, sobre T de S mais 1, certo? Só lembrando aqui para a gente, o nosso termo K é o que a gente chama de ganho estático, ó, estático, né? O nosso termo S é o tempo, é a constante de tempo, desculpe, é a constante de tempo, e o termo θ, esse termo tetinha aqui, ó, né, é o que a gente chama de atraso, né, de transporte, ou tempo morto, como vocês queiram chamar, né? É a mesma coisa, atraso de transporte e tempo morto. Esses três parâmetrozinhos aqui, ó, se você tem posse deles, se você consegue obtê-los, você vai poder usar eles, ó, numa gama grande de métodos, Ziegler-Nichols, CHR, Cohen e Kuhn, IMC, tá? E esses métodos aqui, eles são muito fáceis de obter, basicamente de duas formas, ou pela resposta ao degrau, né? Com a resposta ao degrau, você aplica um degrau no sistema, você consegue degrau, deixa eu apagar aqui, degrau, é difícil aqui mexer, hein? Bem, mas vocês entenderam, deixa eu apagar, resposta ao degrau, certo? E um método muito novo assim, entre aspas, muito usado na indústria, que é o chamado método do relé, tá? O ensaio do relé. Ele é muito útil para vocês acharem isso aqui, para vocês acharem isso aqui e para vocês acharem isso aqui, tá? O método relé, existem muitos trabalhos, né? Ele foi proposto por um camarada chamado Armstrong, né? Porém, existem no Brasil muitos trabalhos, né? Usando o método relé, tá? Existe um professor chamado Péricles, né? Péricles Rezende, se não me engano é o nome dele, né? Lá na Federal de Campina Grande, né? De Campina Grande, ele tem grandes trabalhos dentro da área do relé, do método relé. Quem tiver interesse pode procurar, certo? Método de Ziegler-Nichols, ele basicamente consiste em quê? Aplicar um integral na planta, né? Se a saída da planta possui um comportamento como esse aqui, ou como esse aqui, ó, né? Esse método se aplica. Então, basicamente, o método vai ser o quê? Eu vou ter aqui um ponto que eu estou chamando de ponto de inflexão. Ó. Este pontinho aqui é um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão de uma curva, né? Ponto de inflexão de uma curva é o ponto em que esta curva muda de sentido, tá? Então, neste ponto aqui, ó,
você vai traçar uma reta tangente a este ponto de inflexão, e aí você vai observar essas duas distâncias aqui. Uma distância que ele chamou de L e outra distância que ele chamou de T. Essas duas distâncias, L, ela é uma aproximação do tempo morto, certo? É uma aproximação do tempo morto, né? Ou do atraso de transporte. E T é uma aproximação da constante de tempo do sistema, certo? Feito isso, né? Se você fez esse ensaio, obteve isso aí, calculou essa reta tangente ao ponto de inflexão, eu venho aqui nessa tabela, né? Sempre lembrando que esta tabela, ela prevê que eu estou usando um PID no padrão ISA, tá? Depois vocês pesquisam o que isso significa. É aquele padrão que a gente mostrou aqui, porque o PID tem muitas variantes, tá? Então, como é que você vai sintonizar? Se você vai usar um proporcional apenas, você não vai usar o termo integral nem o derivativo, o termo proporcional você calcula como sendo T sobre L. Se for o PI, vai ser 0,9 que multiplica T sobre L, e se for o termo integrativo, né, o TI, vai ser L sobre 0,3. Tá? E se for um PID, 1,2 que multiplica T sobre L, se eu tiver o termo integrativo, vai ser 2 vezes L, e o termo derivativo vai ser L sobre 2, certo? Então, esse aqui é o primeiro método de Ziegler e Nichols. Né? Então, aqui eu tenho um sistema, aplicou-se um degrau, né? E observou a resposta dele. Né? Grande dificuldade, como é que eu vou encontrar essa reta tangente no ponto de inflexão? Se eu tenho pontos, na prática eu vou usar um método numérico, aqueles métodos de diferenciação numérica para calcular a derivada segunda a partir dos pontos, certo? Nesse exemplo foi aplicado o método da diferenciação numérica das diferenças finitas centrais, um método numéricozinho, que determinou que o ponto de inflexão ocorre aqui em 0,7 segundos e com essa amplitude, certo? Então está aqui o gráfico, ó. Então com isso a gente calculou o KP, calculou o TI e calculou o TD, tá? E obtivemos essa resposta. Obviamente o método de Ziegler-Nichols não dá uma sintonia maravilhosa, não dá uma sintonia, meu Deus, que sintonia, né? Observe que eu tenho um overshoot de 66%, né? Na verdade ele vai dar um pontapé inicial, isso aqui, ó, 12, 0,4 e 0,1 é um pontapé inicial que você vai ajustar, né? Por exemplo, eu quero um overshoot menor, né? Você pode tentar diminuir o ganho proporcional, certo? Para ver se você tem um overshoot maior, e aí você vai por tentativa e erro mesmo, tá? O segundo método de Ziegler-Nichols é o método da oscilação. Esse método ele não é muito empregado. Por quê? Porque ele consiste em basicamente fazer o seguinte, ó. Vamos lá, vou tentar desenhar aqui para exemplificar melhor. Eu tenho um sistema de malha fechada, né? Eu tenho um sistema em malha fechada. Vou colocar aqui a planta em série com um ganho variável. Né? Está aqui a planta, estou aqui realimentando. Né? Estou aqui realimentando. Então, basicamente, o que esse cara vai fazer? Esse método vai fazer? Ele vai pegar este ganhozinho aqui, cá, e vai começar a aumentar ele. Ó. Começar a aumentar este ganho. Né? Vai aumentar este ganho. Até que o quê? Que o sistema fique marginalmente estável, ou seja, ele chegue no limite da estabilidade. Certo? Quando ele chegar no limite da estabilidade, que é exatamente esse comportamento aqui, ó, ele vai ficar oscilando indefinitivamente, o que é que você vai fazer? Você vai parar de aumentar o ganho e vai anotar aquele ganho. Aquele ganho você vai chamar de ganho crítico. Certo? Depois você vai olhar a saída da planta e vai aumentar o período que ela está oscilando. Vai chamar esse período de período crítico. Por que isso na prática não é legal? Porque na prática é muito perigoso você levar um sistema até o limite da instabilidade. Você pode ter problemas sérios,
perda de equipamento, quebra de equipamento, perda de produção, perda de vida humana. Então, isso na prática geralmente não é assim que você faz. Existem outros métodos de você obter K crítico e P crítico, como o método do relé, que eu falei anteriormente, que é mais ou menos essa mesma coisa que a gente está fazendo aqui, só que de forma controlada, de forma segura, tá? Dica aí para vocês, estudem, procurem saber mais sobre o método do relé, tá? Apliquei o segundo método de Ziegler-Nichols a partir de K crítico e de P crítico, né? Eu vou calcular as sintonias do meu controlador. Se for só um proporcional, essa é a sintonia. Se for um proporcional integral, essa é a sintonia. Se for um proporcional, integral e um derivativo, vai ser essa sintonia, tá? Então, olha esse exemplo, ó. Fechei a malha com um ganho variante, fui aumentando o ganho, até obter esse K crítico aqui, ó. Obtive um K crítico de 4, certo? Obtive um K crítico de 4. Calculei o período crítico, 6,3 segundos. Aí fui lá na tabela de Ziegler-Nichols, obtive 2,4, 3,15, 0,7875, que me deu essa resposta aqui. Também não é uma resposta maravilhosa, mas é um pontapé inicial, onde eu vou, através de um ajuste fino, melhorar, tentar diminuir esse overshoot, tentar diminuir esse tempo de resposta, geralmente diminuindo o ganho proporcional, né? Geralmente eu vou diminuindo isso aqui um pouquinho, eu vou tendendo a ter um overshoot menor, tá? Então, algumas considerações. Em sistemas cuja resposta integral não tem o formato de S, não dá para aplicar o primeiro método de Ziegler-Nichols, certo? Em sistemas que não se tornam marginalmente estável para ganho nenhum, não é possível aplicar o segundo método de Ziegler-Nichols. Tá? Os métodos de Ziegler-Nichols fornecem apenas uma estimativa inicial para os parâmetros do sistema, do controlador, sendo necessário em muitos casos um ajuste fino por parte do projetista. Tá certo? Vamos falar agora um pouco sobre o método de Cohen-Kuhn, né? Então, o método de Cohen-Kuhn, se você perceber, o método de Ziegler-Nichols, tá? Ele leva em conta apenas constante de tempo e atraso de transporte, né? Uma estimativa do atraso de transporte. Aqui ele vai levar em conta, além do constante de tempo, estimativa do atraso de transporte, ele vai levar em conta também o ganho do sistema, o ganho aqui, ó, certo? Então, você vai ter que ter, né, conseguir uma forma, seja através de um ensaio degrau, né, descobrir quem é o ganho, né, do sistema, né, quem é o atraso de transporte, aqui é L, tá, pessoal? Desculpe, não é T, SL, dividido por TS mais 1, certo? Então, aqui, ganho estático, constante de tempo e atraso de transporte, certo? Atraso de transporte. Deixa eu ver se eu... uma borrachinha aqui para não confundir a cabeça de vocês. Opções de ponteiro, apontador, caneta, menos L, ok? Tá? Esse método de Cohen-Kuhn, ele geralmente fornece um controlador bastante agressivo. Tá? Em geral, ele é mais adequado quando? Quando é que eu uso Cohen-Kuhn? Quando é que eu uso Ziegler-Nichols? Geralmente, quando eu tenho plantas com atraso muito alto, né? Plantas com atraso muito alto. Como é que a gente sabe que o atraso da planta é muito alto? Através desse fator aqui, ó, chamado fator de incontrolabilidade. Fator de incontrolabilidade. Quando esse fator ele for maior que 0,3, certo? Geralmente é bom que você use o método Cohen-Kuhn. Como é que se calcula esse fator? Esse fator é basicamente a relação entre o atraso de transporte e a constante de tempo. Você tem plantas que o atraso é tão grande que é maior do que a constante de tempo. Você tem, por exemplo, ela
elevado a menos S50, S vezes 100, certo? Menos S100, né? Dividido por 20T mais 1. Então, ó, o atraso da planta é 100 e a constante de tempo é 20. Ó, o fator de incontrolabilidade neste caso é 100 sobre 20. Ó, né? No caso aqui é 5, fator de controlabilidade muito alto. Entendeu? Então, geralmente são plantas mais difíceis de controlar. Então, nesse caso, vai para o método de Correncum. Ele vai dar uma sintonia agressiva, você vai fazer o velho e bom ajuste final. Olha esse exemplo aqui, ó, né? Essa plantinha aqui, né? Essa plantinha ele tem ganho 2, tempo, constante de tempo 10, atraso 5, né? Qual o fator de incontrolabilidade dela? Só lembrar aqui, ó, L sobre T, né? Então vai ser 5 sobre 10, não é tão alto quanto o da outra, né? Não vai ser tão elevado quanto o da outra, tá? Mas já é um fator de incontrolabilidade controlável. Então eu vou ter, ó, KP, T e L. Vou aplicar lá na tabela de Correncum, né? Aqui, ó, tabela de Correncum, e vou obter KP, TI. Nesse caso aqui usei só um PI, certo? Então, olha só, saída da planta em azul, sinal de controle em vermelho, certo? Ok? Então, próxima aula a gente vai começar a falar sobre o controlador de atraso, avanço e avanço-atraso, e aí a gente encerra a segunda unidade, tá?